Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque, como a gente sempre diz, né, Vera? A gente nunca sabe que horas vamos assistir, mas E nem nos ouvir, né? Pois é. E o Observatório da Mulher está aqui de volta. Raquel Moreno, Vera Soares, o Mauro Brasil está na sonoplastia e está discreto agora, a gente quase que não vê a cara dele, né? Daqui a pouco ele aparece. E hoje nós temos duas convidadas super especiais, que é a Ângela e a Marlete, que são... Oh, Mauro, apareceu! Que são do Conselho Gestor do Parque da Chácara do Jockey, certo? Vamos dar um oi geral para todo mundo e depois a gente começa? Vera, você quer começar? Alô, bom dia ou boa tarde, como você falou, boa noite, né? Então, vamos lá. Hoje uma conversa interessante sobre os parques, a vida saudável e autogestão, não é isso? Mauro? Vai ser, acho que, bastante interessante, porque, para mim, pelo menos, é uma preocupação, né? Abrir parques, parques é maravilhoso, é uma delícia, contato com a natureza, mas três pontinhos. Marlete? Bom dia, gente. Bom dia a todas e todos que nos ouvem. Gratidão à Rádio Madalena por esse convite, desse bate-papo, por essa roda de conversa. Estamos aqui, então, para compartilhar um pouquinho e trocar com vocês. Ângela? Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse a Raquel, né? Também estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, né, pelo convite. E aí, vamos conversar um pouquinho aí sobre parques, né? Que, como, né, a gente entende como um espaço mesmo, né, necessário na nossa cidade, tão cinzenta, né? Mas vamos conversar aí um pouquinho nesse momento agora atual, né, da importância deles. Então, nós estamos vivendo um determinado cenário da Covid-19, né? Neste momento, não sei bem como é que estão as curvas, mas, enfim, não parecem estar super otimistas, mas, de alguma forma, tanto o governo do Estado quanto o prefeito resolveram que precisamos voltar à vida praticamente normal, né? E entre essa normalidade pregada pelo prefeito está a reabertura de uma série de parques, entre os quais está o Parque da Chácara do Jockey, do qual vocês fazem parte do conselho. Como é que vocês veem essa reabertura, gente? Está na hora? É isso mesmo? Como é que está a frequência? Enfim, vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Posso começar, então, Relete? Então, a gente vê, assim, com certa preocupação, né? Porque a gente, como, né, tá vendo aí, as mortes não estão diminuindo, as infecções não estão diminuindo, então a gente precisa, é o momento da gente se recolher mais. Então a gente vê essa abertura do parque, né, como mais um indicativo que parece que, né, demonstra para a população que as coisas estão melhorando ou que estão já voltando ao, né, que a gente chamava de normal, né, que nem sei como que é isso. A gente pensando bem agora, refletindo nesse período, a gente vê que antes também a gente não estava numa situação normal, né, de seres humanos. Então, a gente está bem preocupado, então, com essa questão da abertura, porque, né, as pessoas falam assim, mas abriram os shoppings, mas a gente também é contra a abertura dos shoppings, a gente acha que não deve abrir, né, as questões. Daqui a pouco eles vão, já até ouvi, né, eu sou da educação também, que, tá aberto, tá tudo aberto, então por que as escolas ainda continuam fechadas, entendeu? Então uma coisa vai levando a abrir a outra, e nisso, né, a gente está com a curva aí subindo, né, e pessoas morrendo, então é esse o principal, né, motivo pelo qual a gente não, né, vai contra, a gente não gostaria que os parques fossem abertos, infelizmente eles foram, né, a gente tem uma frequência aí aumentando, de pessoas que visitam os parques. Semana passada, né, na segunda-feira, né, a gente tinha um número, eu tenho com o número aqui, deixa eu um minutinho, deixa eu pegar, de 464 pessoas visitaram o parque na segunda-feira passada, que foi o primeiro dia de abertura, né, e nessa segunda... Oi? É o primeiro dia, já tudo isso.
tudo isso. E aí, nessa segunda, ontem, né, que uma semana depois, a gente, né, esse número subiu para 620 pessoas visitaram o parque ontem. Então, ele está aberto de segunda a sexta, né, então a gente, Ele está aberto o tempo todo. Segunda a sexta, não é o tempo todo, das 10 até qual é o horário que está fechando mesmo? 16 horas, acredito, né? Até as 16, Até às 17 16, horas. isso, das 10 às 16, então esse horário do meio do dia, né? E de segunda a sexta-feira. A gente acha que também esse horário e esses dias atendem a uma determinada, né, classe, né, da nossa sociedade, mais do que outras, né? A gente pensa aí na classe trabalhadora também, porque a gente luta também por um parque, né, popular e público, né, e popular. Então, a gente tem essas preocupações. Inicialmente, acho que é isso. Marlete, quiser E tem complementar aí. controle? Tem algum controle na porta? Algum... Eles montaram uma tenda, né, com pessoas lá orientando as pessoas. São pessoas foram contratadas pela Secretaria do Verde e elas disponibilizam álcool gel, né, passam álcool gel, né, nas mãos das pessoas que vão entrar no parque. E tem medição de temperatura. Pelo que a gente sabe é isso. Nós somos Máscara? conselheiros. Máscara é exigido o uso de máscaras. O gestor nos informou que ele também mantém lá ele tem um estoque, né, de máscaras para caso alguém chegue sem máscara, mas ele até então ele tem passado para a gente que não teve problema com máscaras. Todos, né, que foram ao parque foram com máscara, entraram, foi tudo tranquilo quanto a isso. Então eu tenho eles conferem isso, questão da máscara, álcool gel, temperatura. Eu acho que os procedimentos são esses, como, né, eu estava falando, a gente é do conselho, mas a gente também está em isolamento social e a gente defende o isolamento social. Então, eu não fui ao parque, tá? A gente tem conversado via também conferências virtuais, porque não a gente entende, né, como a gente acha que não deve abrir, que as pessoas não devem ficar circulando, a gente fica imaginando. Ontem, 620 pessoas foram ao parque, são 620 pessoas a mais nas ruas. Então, aqui na nossa região, né, na nossa redondeza. Então, a gente entende que não é hora, é hora de ficar em casa. Então, até conversei mesmo com, né, foi uma das minhas falas na última reunião que a gente teve no conselho, foi essa. Eu não me sinto à vontade, acho que não é hora de eu ir ao parque conferir, né, todas essas questões, porque a gente está nesse momento de isolamento. Então, a gente vai ter que ver tudo por questão de fotos mesmo, internet. Então, até por isso, é mais uma razão para que o parque não abra, né? Porque também a questão da fiscalização pela sociedade civil, por nós, membros eleitos, também fica difícil, né? Não vou me arriscar minha família, indo lá no parque para ver se está tudo bem. Então, a gente vai conversando com o gestor, mas sem, né, ter esse contato diretamente com o parque, né? E acho que é isso, a princípio, né? O que eu está falando, eu não estou ouvindo. Tá, eu vou na direção da Ângela, né? A Ângela fala em coerência. Então, nós, como conselho gestor, né, a gente representa a sociedade civil e a gente teve muitas reuniões para conversar, dialogar. É um cenário novo, de muito desafio para todos nós. É preciso muito diálogo, muita conversa, né? Porque não é uma situação fácil, onde nós temos saídas, né, nesse momento, mas a gente tem coerência. E a gente sabe que a postura dos gestores públicos, né, foram de cima para baixo e sem dialogar com os conselhos gestores, sem conversar. Então, a gente ficou sabendo dessa reabertura de uma forma assim, que até nos assustou, né, no sentido assim, a gente ficou sabendo pelos meios de comunicação. E a gente já estava se organizando para conversar e ter um diálogo com a Secretaria Municipal do Verde, com a Prefeitura de São Paulo, do qual não aconteceu.
A gente entende, como a Ângela falou, que abrir os parques é convidar as pessoas a saírem para as ruas, a frequentar espaço público, que não é o momento, pelo que a gente tem acompanhado das curvas, né, do número de pessoas infectadas e de mortos. Então, isso nos causa, assim, muita tristeza, né, muita indignação, e a gente, enquanto conselho gestor, a gente se manifestou contra essa abertura, né? Então, a gente escreveu uma carta, e foi colocado isso para a Secretaria Municipal do Verde, para a Prefeitura de São Paulo, mas a gente sabe que, mesmo assim, o parque foi reaberto, né? Tá funcionando. Os números que a Ângela traz mostra a quantidade de pessoas que está frequentando, que até nos assusta, assim, né? No sentido de que a gente sabe que as pessoas estão em isolamento, que elas querem sair, mas esse tipo de iniciativa e de tomada de decisão pelos gestores públicos cria um movimento na cidade que só tende a não ir em direção, né, à proteção das pessoas. Então, é essa questão que está colocada, e aí eu abro também para Raquel, né, que também nos acompanha nesse movimento, para a gente colocar aqui, né, e trazer através desse espaço de comunicação, de troca, um diálogo com a sociedade, né, porque nem sempre o que é dito pelos gestores é refletido, é discutido com a sociedade. Só que a sociedade tem como referência as decisões que estão sendo tomadas, e que para a gente, como já foi dito aqui também pela Ângela, nos assusta e nos deixa bem preocupadas, né? Preocupados e preocupadas com essa questão das aberturas dos parques em São Paulo. Então, os parques estão totalmente abertos, porque eu lembro de ter lido também, na abertura do parque, o fato de dizer que as crianças estão em férias escolares, né? As crianças têm frequentado também. Está tudo aberto ou tem coisas mais restritas? Eu acho que essa questão de que as crianças estão de férias não confere, porque as escolas públicas já deram férias, as escolas particulares, cada uma está dando férias em um período. Então, assim, outra coisa, né, assim, mesmo que as crianças estivessem de férias, a decisão de sair de casa, de frequentar espaços, isso é uma decisão pessoal, familiar, das pessoas. Então, não justifica. Então, é uma coisa que, no nosso ponto de vista, pelas informações que a gente tem, de todos vocês, a gente sabe que as escolas não deram férias agora em julho, as escolas públicas já tinham dado férias. Acho que a Ângela pode falar melhor sobre as escolas públicas, né, como gestora pública. E as escolas particulares estão dando férias cada um em um período, ou muitas escolas deram férias no começo da pandemia, então não confere essa informação. Sobre os espaços, não está todo aberto, né? Então, a gente, parquinho, né? A área de piquenique, são espaços que estão fechados, campos, né? Os campos de futebol, a quadra de skate, né? As quadras também de basquete, né? As de chão, né? De cimento lá também estão fechadas. Ele está aberto para caminhada, corrida e ciclismo. Então, são essas 3 atividades, né, que estão autorizadas, né, a funcionar lá no parque. Agora, sobre a educação, é isso mesmo, Marlete, né? As escolas públicas não estão em férias agora, né? Eles estão em ensino remoto, né? E com muitas dificuldades. E as escolas particulares também, aí tem uma parte em férias, né? Mas uma grande parte já adiantou as férias lá para o início da pandemia. Você quer perguntar algo? Liga teu microfone. Liga teu som. Eu queria fazer um raciocínio ao contrário, só para a gente pensar um pouquinho, né?
Quer dizer, a localização do parque que nós estamos falando, ela não é de acesso. Essa é uma pergunta. Posso explicar meu raciocínio, né? Ele é de acesso para a população, não só classe média. Então, pensando que as pessoas nesse tempo de quarentena, né? As casas muitas vezes elas são com muita gente, certo? Espaços pequenos com muitas pessoas, né? Vamos pensar, se o parque, eu só quero polemizar, hein? Então a minha questão é, será que os parques facilitando o acesso para essas pessoas que estão já há algum tempo em casas, ou muitas vezes saem ali no vilarejo, no lugarzinho onde mora, onde tem um monte de gente, certo? Então, será que, a depender de como funciona o parque, ele não seria uma forma, inclusive, para melhorar essa qualidade da quarentena, no qual eu concordo com vocês que nós estamos num momento crítico, né? Porque nós estacionamos num patamar muito alto de mortalidade, mas também penso que, enfim, você ficar nesse isolamento que é tão diferenciado pelas condições que você pode fazer, né? Então, o parque poderia ser um lugar de melhoria da qualidade para essas pessoas, ou não? A depender como abre, né? Como faz. Sim. Pergunto Eu para entendo. você. Eu entendo assim que, claro, eu acho que espaço verde, parque, né? A gente acredita aí nos benefícios que eles trazem, né? À nossa saúde, ao nosso bem-estar, saúde mental, principalmente, né? Aí nas grandes cidades. E essas pessoas que têm menos espaço ainda, né? Moram em espaços muito pequenos, não tem, né, árvores no seu redor. A gente, né? Principalmente o pessoal de comunidades mais carentes, que seria, assim, interessante. Até a gente recebeu uma proposta há um tempo atrás, só que eles não oficializaram, da Rede Butantan, de se os jovens que estão com dificuldades de acessar a internet, né, por questões mesmo financeiras, se não seria o caso de ter internet livre no parque e esses crianças e jovens pudessem manter um distanciamento, entrar no parque e fazer um uso lá do parque. A gente, né, nós, assim, enquanto esse segmento do conselho, a gente achou a ideia até bacana, mas eles ainda não oficializaram esse pedido para que a gente conversasse lá no conselho gestor. Mas com relação à população, né, ir lá, eu também acredito que sim, só que o parque não está preparado para receber esse tipo de população. Por exemplo, crianças, né, jovens, assim, famílias, elas vão precisar de banheiros adequados, né, a infraestrutura mesmo, né, vão precisar de bebedouros, né, que tenha todo, e aí você tem que ter uma equipe de limpeza muito maior, tem que ter uns cuidados extras, né, nessa questão da pandemia. A gente acredita que os protocolos deveriam ser maiores e cumpridos, né, para receber esse público, né, de forma assim controlada, né, então teria que ter uma estrutura bem melhor, que não tem, né, não foi providenciada. O que a gente viu que eles prepararam para a abertura foi isso, possibilitar caminhada, né, como eu falei, caminhada, corrida e bicicleta. E isso a gente, naqueles horários, naqueles dias, a gente vê que isso privilegia um grupo, né, que não são esses, né, que a gente acha que se beneficiariam mais por não ter, né, espaços, né, em suas residências, é tudo muito, né, precário, precisam mesmo aí que a sociedade, o Estado dê uma atenção, né, para a saúde dessas pessoas. Eu acho que se tivesse essa política, né, é isso que a gente queria, né, conversar com a Secretaria do Verde, participar desse processo, né, de abertura. Não é assim, não somos contra a abertura, pronto, ponto final, acabou. A gente acha que a gente tentou conversar, pediu conversa com eles, né, mandamos e-mail, eles responderam que já estava determinado que ia abrir o Parque Segundo, os protocolos já estavam ali, pronto, né? Então não teve conversa. A gente elaborou uma outra carta,
encaminhou para eles, como a Marlete falou, um ofício desse segmento do conselho, não é o conselho todo, é o nosso segmento de usuários do parque. Nós mandamos para a Secretaria do Verde. A gente não teve nenhuma resposta, nada. Nem assim o e-mail, recebi o ofício de vocês. Estou tá? pensando. Estou pensando ainda, nada. Ou nem a negativa, como a gente mandou um e-mail anterior falando, né, a gente gostaria de participar, conversar sobre a reabertura e tal. Aí eles falaram assim, tá aberta, tá aqui, né, os protocolos estão aqui, vai ser aberto tal dia, e pronto, a gente tem conversado um pouco com o Fórum do Verde, né, o Fórum Verde. E assim, como se então tivesse tudo junto, né, tá tudo, a gente também, né, tem representação lá no Fórum Verde, tem tudo isso, mas eu acho que uma coisa foi a carta, né, nossa, dos conselheiros, né, então que merecia uma resposta, né, uma atenção, e nós não tivemos, e assim, não abriu o mesmo diálogo. Então eu acho que é isso, nós precisaríamos participar disso, para pensar como que seria essa abertura, e a prefeitura teria que fazer investimento, sim. Teria que investir, teria que arrumar, né, banheiros lá não estão apropriados para receber, né, assim, a população. A gente entende, né, que precisaria de muito investimento ali mesmo, e bebedouros a gente não tem ao longo do parque. Então, e todos esses cuidados acho que teria que ter mais recursos humanos também para ajudar aí nessa utilização. Então, por isso que a gente, a princípio, do jeito que está, a gente está contra, né? Então, agora, mas a gente gostaria de conversar sim. Ou seja, tem dois problemas. Um deles é que o Conselho Consultivo deveria ter sido consultado pela Secretaria de Verde e Meio Ambiente. Tá? E o segundo, e não foi, pelo que vocês disseram. Né? E o segundo é que, na verdade, sucatear os equipamentos públicos para depois justificar a sua privatização tem sido, de alguma forma, a atitude dessa prefeitura. Né? E teve, inclusive, parece que uma tentativa de privatizar o próprio Parque da Chácara do Jockey. Né? Vocês não querem falar um pouco disso também? Deu em quê? O que aconteceu? Qual era o critério? Ângela, quer falar? Eu falei tanto, por isso que eu até fiquei quieta um pouquinho agora. Mas se quiser, fala, daí eu complemento também. Tá. Então, Raquel, nosso conselho é eleito justamente nesse momento, né? Onde o parque passa por um momento de possibilidade de concessão, né? De ser privatizado. É uma questão que ainda está em discussão, isso, na cidade de São Paulo, tem muitos entendimentos sobre isso. Eu até me segurei assim para falar porque é uma coisa bem complexa, né? Uma discussão complexa, que agora com a pandemia isso se assentou um pouco, mas essa discussão está posta na cidade de São Paulo. O Fórum do Verde, na verdade, ele nasce nessa intenção de reunir todos os parques da cidade de São Paulo. E a gente percebe que tem parques em condições muito piores do Parque Chácara do Jockey, em condições de infraestrutura, o que preocupa, o que mostra muito esse movimento, esse direcionamento que você coloca, né, de sucateamento dos parques públicos na cidade de São Paulo para justificar, né, a privatização desses parques. Né? A gente sabe que é um desafio a manutenção desses espaços públicos, né? Então, por isso que é importante a gente estar organizado em conselhos, né? Sociedade civil também participar, né? Acompanhar, porque para que a gente possa cobrar do poder público, né? Essa infraestrutura de um espaço público. Então, o Parque Chácara do Jockey, ele tem um movimento que antecede, né, a nossa chegada enquanto conselho gestor. Então, a gente vê que foi uma área que ficou fechada durante muitos anos, né? É uma luta que tem, em média, aí, 30 anos na comunidade daqui do Butantã. É uma luta muito bonita, assim, em favor que esse espaço virasse uma área verde, um parque dentro do nosso setor Butantã.
E o parque foi reaberto, foi aberto, né, como na gestão pública do Haddad como parque, né, e com muitos desafios também de melhorias e tudo mais, né. Então o parque ele é um parque recente, né, como parque, então ele nem foi reaberto e já entrou nessa discussão da possibilidade de ser privatizado, né. Então foi feita uma festa, né, em favor do parque Chácara do Jockey, né, em defesa desse parque como um parque participativo, popular, né, público, e aí está posto isso, né? Então é importante você trazer essa questão, porque a gente agora está muito voltado à questão da pandemia, né, dos desafios da pandemia, mas é uma questão que vai precisar ser retomada. Acho que o fórum, né, dos parques tem uma participação e uma atuação muito importante nesse sentido, né? E que é de pensar não só o Parque Chácara do Jockey, mas também todos os parques da cidade de São Paulo, né? E como a gente pensa esses parques como um espaço público, né? E não sucateados, né? Que aí está a questão, né? Mas pensar esses parques, como a Ângela falou, fez parte da nossa discussão também agora, na pandemia, é de falar assim, todas as discussões que a gente vinha trazendo enquanto conselho de melhoria da infraestrutura, muitas coisas não foram ainda solucionadas dentro do parque, né? Então, como esse parque abre? E aí eu queria só pegar um pouco a provocação da Vera, que você disse, assim, você vê, o parque ele abre, mas ele está muito restrito. Então, uma criança, um jovem, às vezes não entende por que a pista de skate está fechada, por que não pode jogar bola na quadra, por que não pode ficar junto com os amigos. Então, o Parque Chácara do Jockey e muitos outros parques, eles são muito extensos, então você também controlar como é que as pessoas estão se socializando dentro do parque é muito desafiador. Então, são muitas questões. Então, acho que é importante a gente trazer essa discussão, porque não é que a gente não quer que o parque seja aberto, como a Ângela colocou, uma área verde é muito importante, né? Antes de abrir o parque, nos disseram que as pessoas estavam fazendo caminhada em volta do parque. Mas também, assim, a gente ter o controle nesse momento, como as pessoas se comportam. A gente sabe que no Brasil tem muitas pessoas que não usam máscaras, que é básico, né? Então, a gente está falando de saúde pública, de preservação da vida. E agora, por mais que seja importante a gente ir ao parque, isso represente bem-estar, mas salvar vidas hoje é conscientizar as pessoas que não é o momento de se aglomerar, não é o momento da gente estar em espaços públicos. Então, é isso que eu queria falar também em cima do que a Vera trouxe para nós. Aí sobre essa... Opa! Fala. Não, eu só ia completar que é isso, né? A gente teve a inauguração, a luta toda do movimento, né? Pela abertura do parque, aí o parque, né, foi aberto na gestão, né, anterior, e aí desde que, né, tivemos uma nova gestão, não foi feito nenhum investimento, né? Esse parque foi totalmente como outras áreas verdes da cidade de São Paulo, né? Foram deixadas mesmo, né? A gente vê que o orçamento para a Secretaria do Verde, né, é muito insignificante. Então, a gente não tem nenhum investimento no parque, tem essa proposta de concessão, então, porque, né, acho que é uma área privilegiada, né, as pessoas estão querendo, né, eles veem ali um potencial econômico, acho que de exploração também, né, e não só essa questão de público-privado, né, mas porque seria uma concessão, a proposta de 35 anos, isso é muito tempo, né, muito tempo. Então, depois você até esquece que o parque é público, né? 35 anos depois. Então, e aí a gente, como isso estava em pauta e não saía, parecia que queria, né? Assim, é uma política que, né, foi perseguida aí pela atual gestão. Então, aí o movimento entrou e o Parque Chácara do Jockey na luta aí por participar, né? Por elaborar um plano diretor. Tá? Para que o parque, né, para quem, antes da concessão, então quem participasse da concessão já saberia que o parque tem um plano diretor e que respeitasse esse plano diretor. Então a gente estava nesse movimento de oficinas para discutir com a população, com a comunidade,
sobre o plano, né, diretor do parque, e aí veio a pandemia, né, isso foi tudo suspenso, e aí a gente está nesse momento assim com tudo parado mesmo, então as coisas estão paradas, né? Mas a gente viu o que aconteceu com o BNB. Eu lembro que teve uma tentativa de privatizar o parque e que acabou não aparecendo ninguém, mas que na proposta tinha esse prazo de 35 anos, né? E tinha autorização para realizar 8 shows por mês. Né? Isso me chamou a atenção, porque 8 shows, passarinhada vai embora. E se a passarinhada vai embora, o parque acaba. Né? Quer dizer, você não tem mais fertilização, semente para cá, semente para lá. Né? Mas o fato de ter tido... enfim, a gente pressionou, eles reduziram de 7 para 8 shows por mês, o que não muda absolutamente nada, né? Mas, de qualquer forma, acabou não aparecendo ninguém e foi a nossa sorte. Agora, você falou do plano diretor participativo, que a gente estava tentando fazer acontecer. Eu lembro de 2 episódios. Um deles é este, ao qual você se referiu, que é o mais recente, que são oficinas convocando a população para participar do debate de alguns temas. E teve uma pesquisa também que a gente fez, a gente aplicou um dia na população frequentadora do parque, perguntando o que eles queriam. Entre outras coisas, eles queriam, por exemplo, uma lanchonete, né? Um espaço que eventualmente poderia até cobrar, mas que o resto fosse público, que a gente não pagasse para entrar, que não pagasse para utilizar absolutamente nenhum espaço de esporte. Né? Se não me falha a memória, 71% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que não queriam ter que pagar absolutamente nada, a não ser eventualmente uma lanchonete. Né? E, não sei, o conselho, então, tem sido ouvido, não tem sido ouvido, o conselho gestor consultivo deveria ser ouvido nesses momentos e está de acordo com a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, ou nós estamos ou o conselho está mais fragilizado? Como é que vocês veem isso? Então, Raquel, eu vejo assim que com essa gestão tá difícil a comunicação. Ser ouvido tá bem complicado, né? Tem, né, assim, parece que eles decidem, a participação popular mesmo super abafada, minimizada. Então, também nesse sentido a gente verifica, né? A gente teve, né, a pesquisa, como você falou, que eu acho que ela subsidia até a nossa construção também, né, do plano diretor também. Eu acho que ela tem que ser utilizada ali, porque ela traz esses dados. Então, novamente, né, não tem jeito, vai ter que conceder o parque, fazer concessão mesmo, né? Também eu sou contra a concessão, né? Acho que sou pelo parque público, né, gerenciado pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, por nós mesmo, população que utiliza, né, e pagamos nossos impostos, que não são poucos, né. Então, aí se assim tiver concessão, a gente estava nessa conversa também, mas daí que a gente também tem que sentar para conversar. De repente não é uma concessão, talvez a gente, né, o que a gente queira não, a gente acha que pode ser, né, feito no parque, seriam essas, como fala, talvez essa parceria mesmo, né, a parceria mais do que a concessão. Então, na parceria, você estabeleceria, por exemplo, uma lanchonete, que é um pedido da população. Essa lanchonete, então, seria lá uma pessoa, né, uma propriedade privada, lá alguém de fora, que vem, estabelece ali a lanchonete, atende a população que está no parque, né, que vai lá, quer, né, comer alguma coisinha e tal, e também pode ter aí uma contrapartida para o parque, né, essa pessoa pode beneficiar o parque, né, que já que está, né, explorando ali comercialmente, fazer alguma
alguma benfeitoria, tal, tem uma contrapartida. Então, acho que nesse sentido a gente também não está sendo ouvido, né? Então, nisso teria que conversar mais, a secretaria teria que conversar mais com a gente, teria que ouvir. E isso a gente está sentindo desde o início uma dificuldade assim muito grande, né? Eu lembro de ter ouvido alguma coisa no sentido de talvez um restaurante escola que também pudesse treinar as pessoas, né, como contrapartida. Sim. Não, eu acho que assim há possibilidades mesmo no parque de fazer essas parcerias e ter, né, esses espaços, né, em que traria, né, faria ali uma troca mesmo, né, tanto a iniciativa privada poderia, né, se beneficiar quanto o parque, mas sem privatizar o parque. O parque continuaria público, né? Na primeira proposta de concessão tinha questão até de estacionamento. Você vai tirar uma parte do parque para fazer estacionamento, né? A gente já tem tão poucas áreas verdes, né? Um absurdo. E assim, quando você faz a concessão, realmente aí você está entregando todo aquele espaço. Então isso realmente a gente precisaria ser ouvido e a gente tem que se mobilizar mais. Mas é isso, a gente está com muita dificuldade mesmo, né, de ser ouvido aí nessa gestão. Continuamos insistindo, né, vamos lutar até o fim, mas eu acho que para nós, para o parque, o ideal mesmo seria isso, dar uma atenção para a pesquisa, o que a população quer, né, quer espaços, né, de lanchonete, o restaurante escola poderia, né, super ser bem-vindo. A gente tem um núcleo cultural lá que também, né, de repente poderíamos pensar em algumas alternativas, mas é isso, precisamos sentar e pensar juntos e a população quer participar, né? Quer participar, eu acho que o parque veio após tantas lutas, então não dá para a gente agora perdê-lo assim, simplesmente. É uma questão de perda mesmo, né? Se você passa para concessão, não dá para dizer que estamos aí lutando com o plano diretor, né? Mas até que ponto, se for por uma concessão longa, então, como que a gente consegue manter isso dentro de uma concessão? Eu acho que seria interessante para quem não acompanhou essa luta toda do parque, explicar um pouquinho como que é essa gestão, porque vocês estão falando do conselho gestor, enfim, que função, quem que é isso, quem são as pessoas, como é que foi escolhida, né? Porque acho que isso fez parte, inclusive, da luta que vocês tiveram para a instalação do parque, né? Então, o que tem? Quem tem um diretor do parque? Como que é? Quem vocês são escolhidas por quem? Como é que só para pessoas entenderem um pouquinho, né? Sim. O parque é gerido pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né? Tem um gestor. O gestor é indicado, né? É um cargo comissionado que a gente fala, então é um cargo político, né? Tem por vias políticas que tem a indicação do gestor. E aí né, tem lá os funcionários e tal, mas acho que basicamente, né, da composição assim, né, tem o gestor e aí tem o conselho gestor, que é formado pelo administrador do parque, o gestor do parque, por integrantes da sociedade civil, né, dos usuários, né, que somos nós, eu, a Marlete e mais 4 titulares, e aí a gente tem os suplentes, que agora não me lembro o nome, são 3 suplentes, né? São 6 pessoas. Isso. 12, são 6 suplentes, isso, são 12, nós somos 12, né? 6 titulares, 6 suplentes, e aí tem funcionários do parque, né, que fazem parte, eu não vou lembrar agora aqui da composição não toda, importa. não. E aí funcionários do parque, mas deve ser 1 ou 2, tem 2 entidades, né, Ângela? 2 entidades junto com a gente. A Raquel representa uma das entidades no Conselho Gestor, né? Isso, do Morro do Querosene. E daí tem a Associação Nacional do Reggae. Do Reggae, né? Que aí é o Pedro Comuna, que é o representante. E aí a gente tem também um representante da Cultura, da Secretaria de Cultura, um representante do Verde do Meio Ambiente e um representante da Educação.
Mas o Conselho Tá, Gestor é eleito diretamente pelos frequentadores do parque, não é? Isso. Tá. Ocorre a eleição. A nossa, no caso, nossos usuários, né? Então, teve lá né, o nosso segmento foi acho que é o mais movimentado, né? Chama-se Toda a Comunidade. Tivemos, né, uma votação expressiva para a eleição, né, dos conselheiros aí. Agora, nos outros segmentos, aí cada segmento que elege o seu representante. Então, né, cultura, educação, verde, e aí o do parque também, aí o gestor lá, eles que fazem a eleição, às vezes por indicação mesmo, né? A gente não participou dessa parte, mas do nosso segmento, sim, foi amplamente democrático, né? Com a boa participação aí da população. E ele é um conselho consultivo. Consultivo, Sim. isso. Antes a gente, né, sabe que eu não participei anteriormente, mas que os conselhos eram deliberativos, né, tinham mais força, tinham mais voz, poderiam opinar, né, e determinar algumas decisões, tomar decisões mesmo. Agora não, a gente tem só apenas o caráter consultivo, que a gente vê que isso também já é, né, uma estratégia aí política para minimizar a nossa participação, né, na decisão. Claro. Agora, de qualquer modo, o antigo conselho e este conselho atual, de alguma forma, acabaram se juntando com todos os conselhos dos demais parques e se posicionando de uma maneira mais uniforme. Por exemplo, com relação ao plano diretor participativo, todos os conselhos de todos os parques de São Paulo estão reivindicando isso. E no Fórum do Verde, que também se posicionou com relação à abertura, né? Você não quer falar um pouquinho disso, Marla, do Fórum do Verde e da junção desses conselhos? Tá. Então, Raquel, eu particularmente, assim, depois da pandemia, eu, por questões, assim, pessoais e de demandas também, né, de toda a mudança que a pandemia trouxe nas nossas vidas pessoais e profissionais, eu confesso que eu não estou muito à frente do fórum nesse momento, nesses últimos 3 meses para cá, tá? Eu sei que a discussão tá tendo muitas reuniões, muita conversa, né? Mas nesse momento, mais olhando mais para a questão da questão da pandemia e como que pensando essa questão mesmo dos parques nesse momento, né? E então é um pouco isso que eu acessei agora, né? Assim, então eu sei que assim as discussões estão sendo colocadas, mas como a Ângela colocou, a gente está vivendo um momento de um governo muito truculento, né? Onde a gente não está tendo muita abertura de discussão e de diálogo, né? Então, assim, as coisas estão vindo de uma maneira assim autoritária, que é muito ruim, né? Para a construção, né? De uma sociedade democrática, para os encaminhamentos da qual a gente acha que precisa ser, e a sociedade um equipamento público é da população, é da sociedade, né? Então, então isso exige e tem um desgaste também, né? Então, além do desgaste que a gente está vivendo da pandemia, tem esse desgaste político que a gente tem visto, tem assistido, né? Que é muito ruim. Então, de garantias mesmo, né? Então, assim, quer dizer, então no momento de pandemia, eu achei tão interessante, né, que nesses momentos, né, das coletivas, na semana que a gente estava muito em discussão, né, o Conselho Gestor, eu fui assistir para justamente saber quais eram os protocolos, né, que a prefeitura estava colocando para a abertura dos parques. É interessante que o nosso gestor público ele fala assim, ele fala do Parque do Ibirapuera e do Parque da Água Branca. E assim, não sei nem se ele tem consciência dos outros parques de São Paulo, tem consciência da estrutura que esses parques estão, né? O Parque do Carmo é uma situação assim de calamidade pública, né? Então a gente tem visto assim parques situações muito precárias. Então o fórum até quando eu estava participando mais antes da pandemia um pouco mais, a gente estava nessa discussão de olhar
e até compor junto para olhar para outros parques e a gente, juntos, enquanto conselhos gestores de parques, sermos referências e apoio para ajudar outros parques a ter iniciativas de qual a gente ajudar a pensar esse conselho gestor, né? Como você falou, pensar um plano pensar também juntos como se organizar para desenvolver um plano diretor. Então é uma discussão muito profunda, assim, muito séria, muito importante ser feita, né? E a gente não pode perder de vista. Eu sei que a gente está passando pelo momento da pandemia, que agora a questão que nos convoca é essa, porque já cria uma grande demanda, mas o fórum, né, ele está muito nessa direção, né, de fortalecimento entre as organizações, as representações dos parques da cidade de São Paulo. Aí não sei se a Ângela tem alguma coisa para complementar, se ela participou das últimas reuniões. Aqui eu não estive nas últimas reuniões para falar com mais propriedade. Eu acho que também estou um pouco desatualizada com relação ao fórum, mas, assim, eu sei que o movimento agora do fórum é de discutir mesmo essa questão da abertura dos parques, né? Participei de uma discussão sobre isso, também fizeram um documento, né? Encaminharam à Secretaria do Verde e Meio Ambiente, falando da questão da necessidade da discussão. E aí, o que, até onde eu sei, é que foi decidido fazer uma comissão de monitoramento, né, sobre a questão do uso do parque nesse tempo aí, e como que tá como estão cumprindo os protocolos, né? Então, essa é a última notícia que eu tive, é isso, que estava nesse pé, e que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, né, acho que recebeu o fórum essa semana passada, no final da semana, alguma coisa assim, né? Teve uma reunião e para eles conversarem, e aí parece que foi conversado mais sobre essa questão não posso nem dizer, né? Mas foi conversado sobre essa questão da comissão de monitoramento, tá? Mas no mais é isso mesmo que a Marlete falou, né? É um fórum, né? Para que né, os conselheiros de diversos parques, né, e outros ativistas se fortaleçam aí na defesa, né, dos parques e áreas verdes da cidade de São Paulo. Bom, se o Mauro não tiver alguma questão a colocar, que eu acho que seria caso de colocar agora, está quase na hora da gente encerrar o nosso programa, mas fala, Mauro, depois eu... Diga. Ativei meu som aqui. Eu acho que foi muito bom hoje, né? Eu acho que se falou de um tema do maior interesse para a população, porque a população sempre é usuária dos parques na cidade. Eu acho que foram colocadas as várias situações, sejam elas aquelas sanitárias, sejam elas aquelas da política atual, no sentido de tentar priorizar aí a privatização, o que eu acho lamentável. Mas eu acho que foi muito bom. É sempre assim, né, Raquel? A gente sempre precisa de mais tempo, de mais programa, sempre falta programa para acabar, né? Voltaremos mais vezes. Mas, enfim, vocês não querem terminar um pouco dizendo o que é que vocês reivindicam e o que é que vocês recomendam para a população? Né? Pode ser? Então, vamos lá. Bem, eu reivindico, né, assim, a não abertura do parque nesse momento, né, e que a Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal do Verde, né, pense nesse momento, utilize esse momento de pandemia para a gente criar a infraestrutura que falta no parque, né? Então, é o momento de pensar em todas as demandas que o parque tem, que a gente já via colocando isso para a Secretaria do Verde, para a Prefeitura de São Paulo, né? Questões aí estruturais para a abertura do parque.
Então, acho que é o momento de fazer essa reforma, de fazer, de cuidar do equipamento, né? Então, eu acho que esse é o desafio. E para a população, é assim, um pouco de paciência. Como eu falei um pouco antes, assim, agora é o momento da gente preservar as vidas, né? A gente vai ter muito tempo depois para usufruir dos parques, das áreas verdes, né? Então, por parte do poder público, é fazer a parte dele, né? É criar a infraestrutura necessária, né? Até para quando reabrir, a gente sabe que não vai reabrir da mesma forma. E a gente vai precisar de banheiros adequados, a gente vai precisar de bebedouros, a gente vai precisar de infraestrutura, de qualquer forma, né? E agora seria o melhor momento para fazer essas reformas, né, estruturais que o parque necessita, né? E aí eu termino dizendo que a gente possa ser, como sociedade também, o menino do dedo verde, né? Então, que a gente saia, que a gente plante nos nossos jardins nesse momento, que a gente cuide também. Tem muitas formas a gente também cuidar da área verde, né? Como, claro, a Vera falou, a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm a condição, moram em ambientes inadequados. Então, o que a gente está precisando nesse momento, né? É criar infraestrutura de esgoto, infraestrutura na sociedade. Então, não é abrindo parques que a gente vai mascarar que a gente está fazendo alguma coisa em benefício à população. Mas é a gente garantir infraestrutura, né, de verdade e preservar as vidas, porque se a gente abre parques, aí a gente está sobrelotando os hospitais. Então, é uma contradição, né? É uma grande contradição. E que a gente seja meninos do dedo verde pelo mundo, pela nossa cidade, e que a gente apoie qualquer projeto que seja em benefício à vida, à natureza, né? Que a gente é natureza. Então, eu gostaria de terminar dessa forma. Muito obrigada à Rádio Madalena, a Raquel, a Vera, o Mauro, por essa oportunidade, e a todos que estão nos ouvindo. Gratidão. Ângela? Então, vamos lá. Complementando aí, a gente, né, a gente luta por uma cidade melhor mesmo, né, com mais áreas verdes, né, e que, né, além das que a gente está tentando preservar, né, que isso fosse ampliado também, isso é um grande desejo nosso. A gente entende, né, áreas verdes como vitais, né, para a nossa saúde. E assim, o parque é muito gostoso estar lá no parque, passear pelo parque, né, fazer piquenique, né? Tanto é que a gente gosta tanto que a gente até se prontificou, né, a representar aí os usuários no conselho gestor. Mas a importância do parque vai além, né? O fato de estar lá aquela área verde, e eu aqui, né, na minha casa aqui, eu estou na região do Butantã, claro, mas eu acho que isso pensando em toda a cidade e todos os parques, a gente já está, né, sendo beneficiado por conta daquela área verde que está lá, mesmo não estando lá dentro. Isso é vital mesmo, repetindo, né, eu já disse. A gente tem aqui o córrego, né, Pirajussara, tem a questão dos mananciais, né, as áreas, né, a chuva, a drenagem da água. Então, a área verde é super necessária. A gente sofre muito por ter desmatado tanto, né, por estar, né, nessa selva de pedra aqui. Então, eu acho que o que eu gostaria é que todo mundo entendesse isso, né? O parque não é bom só porque eu vou lá no parque e usufruo, né, da sombrinha, né, do piquenique, é muito gostoso, tem que fazer isso também. Mas não é só isso, então eu preciso dele lá também, mesmo que eu não possa ir até lá, ele está cumprindo a função dele, né? Ele está sendo, né, vital para nós todos aqui da cidade. Então é muito complicado, a gente tem que preservar essa área, e nesse momento de pandemia, como a Marlete falou, a gente pede um pouquinho de paciência. Então, o que a gente gostaria? A gente gostaria, né, de ser ouvido, né, de poder participar desse processo aí de reabertura. Vamos pensar juntos, né, qual é a melhor atividade a se desenvolver no parque nesse momento, qual é o melhor momento para abrir, né, quais são os horários, como que ele deve funcionar, porque nós, né,
somos aqui a sociedade, a comunidade, a gente precisa participar disso também, né? Nós somos usuários, nós, munícipes, né? Então, a gente precisa dizer o que a gente precisa aí com relação ao parque. Não dá para vir tudo determinado e a gente vê que aí não atinge toda a população. Como nós já dissemos aqui, há populações mais carentes, né, que necessitam desses espaços, né, até mais, talvez, do que outras, né, outras classes da sociedade, mas o que o poder público precisa fazer? Precisa equalizar. Então, se essas pessoas precisam de mais estrutura, né, então precisa suprir isso, para que todos tenham direito, né, todos tenham direito a usufruir, né, dos benefícios lá do parque. Então, a gente acha que tem que ter uma discussão séria, tem que pensar toda a população para se pensar uma reabertura. Já está aberto, né? Infelizmente foi aberto, né? Não vou falar contra a nossa vontade, mas sem a gente conversar, sem a gente discutir, sem a gente poder participar disso, já está aberto. Então, agora a gente continua, claro, reivindicando ainda, né, que nós possamos fazer parte aí dessa discussão e que o poder público olhe para essas questões, né? A gente tem que oferecer o parque para todos, tá? Não é para uma parte da população. Então, é isso. E para a população é isso, gente. Vamos engajar aí nessa luta, vamos, né, pensar, como eu já falei, né, no parque como algo, né, muito maior, né, do que simples uma área de lazer, né? Não é só isso para nós. E isso é importante, né? Eu acho que é vital também lazer, mas, né, pensar como algo que nesse momento de pandemia, de repente, mesmo eu não indo lá, estou me beneficiando, e paciência, né? A gente vai passar por isso, né? Mas para passar por isso a gente tem que estar junto, né? Tem que estar aí, eu acho que teria que fechar mais, né? Comércio, tal, a gente teria que buscar alternativas e isso não é só com a população, né? Só nós que teríamos que, nós trabalhadores, né? Fazer sacrifícios, pensar jeitos, mas aí toda a questão empresarial também teria que pensar, teria que estar junto, conversando e garantindo, né, que as pessoas consigam passar por esse período da melhor forma possível, garantindo a sobrevivência de todos, né, a questão das necessidades básicas. Eu acho que nós temos condições, só falta, né, mesmo condições assim, não no nível individual, mas pensando na cidade, né, a gente só precisaria mesmo vontade, né, política, e aí a gente tem que pressionar para que ela aconteça, senão, né, as coisas continuam do jeito que estão. A gente está tendo uma oportunidade de repensar a vida, repensar, né, e eu vejo que uma parcela pequena está fazendo isso, né, quando deveria atingir mais gente. Obrigada, Raquel, obrigada, Vera, Mauro, Marlete. Acho que foi um bate-papo bem gostoso, tá? Bem importante, né? Para a gente, né, poder aí pensar um pouquinho nessa dimensão aí das áreas verdes, né, e a nossa vida. Vera? Liga o som, Vera. Esquece, né? E acho importante mesmo, como o Mauro falou, uma conversa importante, porque, enfim, é como estão falando dos equipamentos de gestão, né, da cidade. E um parque tão importante, conquistado por tanta luta aí da comunidade do Butantã. Então, boa luta para vocês. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês.